Bom dia, meus queridos, amados irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que faz parte desse canal, que está aqui todas as manhãs, junto comigo, para louvarmos, adorarmos a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E que você seja grandemente abençoada em nome de Jesus. E que essa bênção se estenda para toda a sua família. Amém? Você que chegou aqui agora e que ainda não é inscrito no canal e quiser se inscrever, se inscreva. A nossa gratidão a você. Deixa seu like, deixa seu comentário. Deixe o seu nome para que nós possamos estar orando por cada um de vocês. Amém? Na palavra de hoje, nós vamos falar sobre escolha, como nós enxergamos o mundo. Às vezes, a gente vê uma situação da maneira do nosso conhecimento, daquilo que nós entendemos. Mas para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos ler em Números 13. A palavra de Deus diz assim: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Paraã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. A palavra está dizendo que Deus disse para Israel mandar 12 homens, um de cada tribo de Israel, para visitar, para espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E Moisés escolheu 12 homens, filhos dos líderes da tribo de Judá. 12 homens para que eles fossem até a terra prometida, ver como era a terra que Deus tinha prometido para eles. E esses 12 homens passaram lá 40 dias e eles colheram os frutos maravilhosos, viram que a terra realmente era boa, que a terra era uma terra que emana leite e mel. Mas eu vou resumir a história para esse vídeo não ficar muito longo. Quando eles voltaram, depois de 40 dias, 10 destes homens disse para Moisés que a terra realmente era boa, mas que a terra era habitada por gigantes e que eles não tinham condição de vencer esses gigantes. O povo, naquela noite, o povo chorou muito, o povo reclamou com Moisés e Arão. Mas a palavra de Deus diz que na manhã seguinte, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Nós vemos nessa passagem a maneira que cada um vê as coisas. Vamos trazer essa palavra para o nosso dia a dia, para o nosso dia de hoje. Às vezes nós estamos vivendo uma situação que para nós ela tem jeito, mas a outra pessoa ela não vê dessa maneira, ela só vê o lado ruim, ela só vê a dificuldade, ela só vê que não existe uma saída. Foi o que aconteceu com esses 10 homens. Eles viram que a terra realmente era boa, eles trouxeram um cacho de uva, que a palavra diz que precisou 2 homens para carregar esse cacho de uva. Então eles viram que a terra era boa, mas que era habitada por gigantes e que eles não conseguiriam vencer aqueles gigantes. Mas Josué e Calebe, eles dizem
que o Senhor retirou deles o seu amparo. Se o Senhor for conosco, Ele vai colocar esta terra em nossas mãos. Ele vai nos colocar lá e vai nos dar vitória. É esta confiança que nós temos que ter quando nós estamos passando uma dificuldade, quando nós estamos passando um problema. A gente olha para o problema e quanto mais a gente observa o problema, mais ele cresce. Quanto mais a gente se preocupa, mais difícil fica a solução. Quanto mais a gente chora, reclama, comenta, fala com outras pessoas, a dificuldade do momento, mais ela aumenta, mais ela cresce. Nós temos que buscar em Deus essa confiança, essa sabedoria. Entender que tudo que nós passamos nesta vida é passageiro. Tudo nesta vida é uma distração. Salomão diz em Eclesiastes que tudo nesta vida é vaidade. Deixa eu te contar uma coisa. Se a gente for para uma escola, a gente começa lá no prézinho, depois vai fazer o primeiro ano, depois o nono ano, depois vai para a faculdade. A gente vai aprendendo várias coisas, vai estudando. O professor dá lá 3 meses de aula. E quando chega no final desse trimestre, ele chega na sala de aula e fala: amanhã ou tal dia nós teremos uma prova. A prova não é de tudo que ele ensinou o ano todo, é daquele trimestre. É para saber o que é que nós aprendemos, o que é que os seus alunos aprenderam nesse último trimestre. E ele aplica uma prova para ver qual nota esses alunos tiraram. E de acordo com a nota, ele analisa o que eles aprenderam, o que eles entenderam ou não. A nossa vida é igualzinho. A nossa vida, a gente passa por problemas, por situações difíceis, por tempestades, mas tudo é uma lição, tudo é um teste para ver o que é que nós aprendemos no nosso dia a dia. Hoje, quando a gente vê um jovem, a dificuldade que ele tem para resolver um problema que eu não tenho mais, que você não tem mais, porque nós já passamos essa idade, nós já vivemos essa lição, nós já fizemos essa prova. Qual é a sua prova de hoje? Qual é a sua dificuldade de hoje? Qual é o problema que você está enfrentando hoje, que às vezes a gente para e fala assim: eu nunca passei por isso, ou então eu nunca imaginei que passaria por isso. Tudo depende da maneira que a gente se colocar diante da dificuldade, diante do problema. Coloca diante do problema, se coloca diante do problema e mostra para o problema o tamanho do nosso Deus. Quando nós colocamos as nossas dificuldades aos pés do Senhor, todas as dificuldades ficam pequenas, tudo fica insignificante. A gente aprende a lidar com situações como Caleb e Josué. Quando a gente tem a consciência, Deus é comigo, Deus é a minha força, Deus é o meu amparo, Deus é a minha sustentação, é Deus que me capacita. Então a gente para, esquece um pouquinho por um momento o seu problema, a sua dificuldade, olha por um outro lado. Olha para a palavra de Deus, a leitura de um livro ou assiste um vídeo, mas mude a sua sintonia. Mude a sua mente. Mude o seu pensamento. Quando você voltar para o seu problema, para a sua dificuldade, você vai ver que ele não é tão grande assim. Sabe um exercício que eu gosto muito de fazer? Quando alguém me procura com uma situação muito difícil, eu digo assim: pegue um caderno, ou um papel, uma folha, uma caneta e escreva tudo o que você está passando. Escreva a sua história, a sua dificuldade, aonde está o seu problema. Depois você dobra aquele papel,
deixa lá, respira fundo, faz uma oração, lê um salmo, aí você volta e lê o que você escreveu. Faça isso e você vai ver que o Espírito Santo coloca a resposta no seu coração, na sua mente. Sabe por quê? Quando nós olhamos para Deus, quando nós paramos e fechamos os olhos e nós olhamos para dentro de nós, nós somos imagem e semelhança de um Deus criador, um Deus que cria oportunidade onde ela não existe, um Deus que abre portas aonde elas não existem, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que nos capacita para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Tudo depende da maneira que nós enxergamos. Pare agora e enxergue o lado bom. Enxerga o lado positivo da vida. Feche os olhos, olha para dentro de você. Nós temos um espírito em fase de crescimento. Um espírito que é imagem e semelhança de um Deus criador. Então, dentro de nós vai surgir uma resposta para a nossa dificuldade desse momento. Se é uma prova que nós estamos passando, nós vamos tirar uma nota 9, uma nota 10, quando nós fechamos os olhos e buscamos entendimento dentro de nós. Olhe para a sua imagem verdadeira de um Deus Criador. Quando você para e olha para Deus, Ele te responde. Mas você tem que olhar para Deus não reclamando, nem chorando, nem murmurando, nem dizendo que você não merece por isso. Não é assim. Quando você conversa com o Pai, com o Deus Criador, se refere a Ele, obrigado, Senhor, pela oportunidade de eu estar aqui, nesse momento, falando com o Senhor. Que o Senhor me capacita, que o Senhor me dê entendimento, que o Senhor me dê discernimento. E eu te peço e eu te agradeço, em nome do seu Filho, Yeshua. A palavra de Deus, Jesus disse assim: tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Primeiro nós temos que crer para depois receber. Mas, na maioria das vezes, nós queremos receber para acreditar depois, como Tomé. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. Primeiro nós temos que crer para depois a gente ver. Amém? Que nós hoje meditamos nesta palavra. Qual é a sua dificuldade? Qual é o grau da sua dificuldade? Qual é o seu problema? Pare. Pare nesse momento, respire fundo e tenha fé, certeza que nós temos um Deus que cria oportunidade aonde elas não existem. Amém? Fechem seus olhos e vamos juntos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, pelos seus cuidados, pelo teu agir, pela sua proteção. Obrigado pelo entendimento, pelo discernimento, por todas as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Por isso nós te glorificamos e nós te adoramos nesse momento, na certeza que o Senhor dará uma resposta para esta pessoa que está nesse vídeo agora, nesta oração, buscando uma resposta, uma solução. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha dar libertação, entendimento, cura, discernimento a cada pessoa que está fazendo parte desse canal, que ela realmente tenha a sua vida transformada, que ela consiga ver e entender e sentir a tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do teu Filho, Yahshua. Amém. Que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Yahshua. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração.